Olá, oitavo ano, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Resolvi disponibilizar a aula para vocês aqui pelo canal da escola, já que hoje nós temos a correção da atividade que eu passei ontem para vocês. Então, achei por bem disponibilizar aqui hoje. Então, por gentileza, peguem os livros, abram na página 89, onde se inicia a nossa atividade desvendando os segredos do texto. A primeira questão diz o seguinte: vimos que os textos teatrais são organizados em atos. No caso do roteiro de cinema, como essa organização é feita? Eu chamei a atenção de vocês ontem justamente para esse tópico, né? A organização aqui do roteiro é feita por cenas. O trecho do roteiro que a gente leu, inclusive, faz parte da cena 1. Então, essa foi a forma que eles encontraram para organizar, selecionar por cenas. Segunda questão. Os roteiros servem para dar suporte à realização da obra a que se destinam. Por isso, trazem informações essenciais nos chamados cabeçalhos de cena. Então, lembrem-se, nós estamos diante de um roteiro de cinema. E esse tipo de texto precisa ser o mais claro possível, principalmente para a pessoa dos atores, né, das atrizes, para que eles saibam exatamente aonde estão, o que eles vão fazer, que tipo de cena eles vão encenar, enfim. No roteiro que acabamos de ler, temos que informação em seu cabeçalho a respeito do... Aí vamos letra A. Tipo de cena. É uma cena interna ou externa? Então, vocês viram lá que no roteiro existe, no caso, a expressão interior. Então, isso significa que se trata de uma cena interna. Mesmo que a gente saiba qual é o espaço que ela está acontecendo, que é no supermercado, é necessário especificar, porque, como eu disse antes para vocês, poderia ser na parte externa, poderia ser no estacionamento, por exemplo. Então, ter essa informação de forma explícita é necessário. Letra B. Qual é o local em que se passa a cena? A gente sabe, dentro do supermercado, mais especificamente na fila do caixa. Porque, novamente, se a cena ocorre dentro do supermercado, ela poderia acontecer nas prateleiras, né, numa seção de frios, por exemplo. Então, ele deixa bem claro para a gente que a situação vai acontecer na fila. Letra C. Momento do dia em que tudo acontece. Nós não temos uma precisão. Então, não existe especificamente o momento X em que acontece. Mas nós sabemos que isso acontece durante o dia. Então, nós podemos compreender que o dia corresponda à manhã e à tarde. Então, pode ter sido em qualquer um desses momentos. Terceira questão. No cabeçalho da cena, os verbos são empregados comumente no mesmo tempo e modo. Como podemos observar no texto lido? De que tempo e modo verbal nós estamos falando? A cena que está ali ocorrendo, ela se desenvolve no presente. E todas as ações que estão sendo desenvolvidas, elas são ações afirmativas, porque as pessoas estão vivenciando, né, a situação. Então, o tempo verbal, o modo verbal que nós estamos falando aqui é o presente do indicativo. Presente relacionado ao tempo em que nós estamos, indicativo relacionado ao modo. Lembrando que nós temos 3 modos verbais. A gente tem o indicativo, que é o da certeza, nós temos o subjuntivo, que é o da dúvida, e nós temos o imperativo, que é o da ordem. Então, por isso que aqui é o presente do indicativo. Próxima página, quarta questão. É possível, baseado no trecho de cena que lemos, afirmar algumas coisas a respeito do personagem André. Então, primeira coisa, qual é a aparência física dele? Então, nós temos algumas descrições. Primeiro, ele é alto, ele é magro e ele também é jovem, porque tem apenas 18 anos. Então, essas características físicas a gente pode deduzir a partir da leitura do roteiro. Letra B. Agora, qual que é a situação financeira dele? E como que a gente fica sabendo disso, né? Como que ela é nos revelada? Então, primeiramente, a gente sabe que André não possui muitos recursos. E como que eu posso afirmar isso? Porque
A falta de dinheiro, no momento que ele está passando as compras no caixa, deixa isso bem claro para a gente, né? Ele precisava substituir um elemento por outro para poder conseguir levar, né? Sendo que um era mais importante do que o outro naquele momento. Então a gente pode deduzir que ele não tinha muitos recursos, porque ele não tinha dinheiro suficiente para levar todos os produtos que ele desejava. Inclusive, é feita a descrição das roupas de André. Então, como eram roupas, ditas como simples, é outro indicativo de que ele, né, possivelmente não tivesse uma situação financeira favorável. Lógico que aqui, gente, a gente está buscando informações nas entrelinhas. Por quê? Porque existem pessoas que possuem muito dinheiro e que gostam de se vestir de maneira simples. Então, isso não é um indicativo. Mas dentro do contexto do roteiro que nós estamos lendo, nós podemos colocar essa característica. Quinta questão. Você conseguiu caracterizar André na questão anterior devido a uma característica comum a todos os roteiros. Eles sempre apresentam uma descrição dos locais e dos personagens envolvidos na trama antes mesmo de as cenas acontecerem. O que a presença de tantos detalhes nos proporciona? Então, como vocês estão vendo aqui, essa é uma resposta de cunho pessoal. Mas a gente pode deduzir que os detalhes vão contribuir para a visualização mental, tanto da cena como dos personagens. Por quê? Porque quanto mais preciso for o roteiro, mais rápida e mais econômica será a produção. Chamo a atenção de vocês novamente, porque na leitura que nós fizemos anteriormente, são destacados até os itens que o André comprou e que estão sendo passados no caixa. Então isso é muito importante, porque a produção poderia, por exemplo, gastar muito dinheiro, muitos recursos, para trazer outros elementos que também são fornecidos no supermercado, mas que não iam fazer diferença ou não iam ser relevantes para a cena. Então, o fato de descrever muito bem a situação ajuda a situar os atores, para eles saberem exatamente o que eles precisam fazer. Tendo um roteiro bem ensaiado, provavelmente as cenas serão gravadas o mais rápido possível. Então, tempo é dinheiro. Então, estar no set de filmagem, por exemplo, se a produção quiser gravar a cena propriamente no supermercado, então ela tem que, por exemplo, fazer uma locação, alugar o supermercado enquanto gravam a cena. Então, quanto mais rápido eles terminam, menos dinheiro eles fornecem para o dono do supermercado para usar o ambiente. Então, tem todos esses elementos envolvidos, né, que são extremamente importantes para agilizar, né, a produção e para evitar que eles gastem uma soma exagerada de dinheiro em algo que poderia ser resolvido de maneira mais simples. A sexta questão pede para a gente escrever as informações contidas no roteiro a respeito dos outros personagens apresentados. O que a gente sabe sobre eles? Letra A, a moça do caixa. A gente só sabe que ela tem 18 anos. Pela forma como ela conversou, né, com o André, pela falta de paciência, a gente também pode deduzir que ela não tivesse esse elemento característico, né? Que ela não tinha paciência, que ela não tinha muito trato com os clientes. É algo que não está aqui no livro, mas a gente também pode deduzir. Letra B, o subgerente. Um homem de 30 anos com camisa branca, crachá e calça de tergal cinza. E assim como a moça do caixa, a gente também pode colocar que era uma pessoa que não tinha muita paciência, porque ele não se preocupou muito com o André, né? Ele ficou questionando quanto que ele tinha, então dá a entender que ele não queria cancelar a compra, porque ele teria trabalho a fazer. Então, assim como a moça do caixa, ele estava tratando mal o cliente para que ele próprio não tivesse um acúmulo de trabalho, digamos assim. Letra C, e as demais pessoas da fila. Nós temos um homem de 50 anos com 2 pacotes na mão, uma senhora de 40 anos com uma criança de 5 anos e um carrinho cheio de compras. Na página seguinte, continuando, vamos para a 7ª questão. A escolha do elenco é um ponto muito importante na realização de qualquer filme,
pois são os atores envolvidos que darão vida aos personagens. De que maneira o roteiro ele pode auxiliar ou interferir nessa escolha? Por meio da caracterização dos personagens, dando um norte, norteando quais são as características físicas que o ator deve ter. Então, se o roteiro está falando a respeito de um homem jovem, alto, de 18 anos, então, obviamente, quando o elenco for escolhido para representar aquela cena, nós precisaremos trazer uma pessoa que tenha essas mesmas características. Para quê? Para ser fidedigno, para que a adaptação que está ali no roteiro seja transposta para as telas, para o cinema, da melhor forma possível, para que as pessoas acreditem na mensagem que está sendo transmitida. Oitava questão. Apesar de seu talento para o desenho, André, personagem principal do filme, trabalha numa papelaria como operador de fotocopiadora. É assim que ele prefere nomear a sua ocupação. A esse respeito, responda as questões que seguem. Letra A. O que você entende por operador de fotocopiadora? Então, gente, fotocopiadora nada mais é do que uma máquina de Xerox. Então, nós podemos afirmar que seja uma pessoa que trabalha tirando fotocópias, ou seja, tirando Xerox. Xerox de livros, documentos, enfim. Letra B. Reflita. O que motiva André a se autodenominar como operador de fotocopiadora? Essa é uma resposta de cunho pessoal, mas a gente pode observar que muito provavelmente André sinta vergonha da sua ocupação. Então, o fato dele se autonomear, operador de fotocopiadora, dá a impressão de que ele quer enfeitar, entre aspas, a sua profissão, a sua ocupação. Ao invés de dizer, não, eu trabalho tirando Xerox. Pronto. Seria mais simples, mas não. Ele quis se nomear operador de fotocopiadora. Então, a pessoa que tiver pouco conhecimento pode pensar que a função dele é mais importante, digamos assim, que seja vista de melhor forma. Nona questão. A difícil situação financeira de André é explorada em todo o filme. Seu baixo salário, dentre outros fatores, dificulta a realização de desejos simples, como comprar uma camisola para sua mãe e assim impressionar uma garota. É a partir daí que ele começa a falsificar dinheiro, tirando cópias de notas verdadeiras e as utilizando. Diante dessas informações e de tudo que vimos até agora, responda: quais são os sentidos possíveis do termo copiava, lá no título do filme? Então, o que é que nós temos aqui? 2 sentidos. Primeiro, do homem que trabalhava tirando Xerox, então, por esse motivo, dele copiar materiais. E no segundo, o sentido de falsificador, porque com o passar do tempo ele passou a copiar o dinheiro, a falsificar o dinheiro. Então, são 2 sentidos, O primeiro sentido do trabalho que ele realmente exercia, que era de fotocopiador, tirando as Xerox, e depois o sentido de falsificador, que ele passou a falsificar o dinheiro. A 10ª questão, assim como Leléu em Lisbela e o Prisioneiro, no decorrer do filme André passa a tomar atitudes questionáveis, o que faz dele um anti-herói. Tudo em função da sua situação financeira difícil. Reflita com seus colegas e seu professor e explique o conflito entre essas soluções e a ética que permeia nossas relações sociais. Então vejam, nós temos um personagem que, como grande parte da população brasileira, possui um emprego. Porém, assim como também grande parte da população brasileira, esse emprego não traz o sustento necessário para ele, para a sua família, como a gente viu na questão anterior, que ele quer comprar alguma coisa para a mãe e não consegue. Então, muitas vezes, gente, diante dessas situações, o brasileiro, ele quer achar uma maneira de sair, dessa situação difícil, mas ele não vê muitas alternativas. No caso do André, ele já trabalha. Então, o que mais ele poderia fazer?
se o tempo dele já está sendo empregado para fazer as xerox, né, para fazer as fotocópias. Então, o que ele pode fazer para arranjar ainda mais dinheiro? Então, muitas vezes, quando se chega nessa encruzilhada, a pessoa tem duas alternativas. Primeiro, continuar sendo honesto e arranjar, por exemplo, uma renda extra, trabalhar durante 3 turnos. Provavelmente André trabalhava de manhã e de tarde, ele poderia arranjar mais um trabalho no turno da noite. Isso é justo? Não é. Obviamente, é uma pessoa que trabalhava muito e que merecia ter a remuneração pelo seu serviço prestado. Essa é a forma ética de viver. Ele poderia diminuir os seus gastos, ele poderia arranjar uma renda extra. Essa é a forma ética de viver, moral, correta. Mas o que a maioria dos brasileiros acaba fazendo? Optando pela, obviamente, segunda opção, que é dar o famoso jeitinho brasileiro. E o caso de André, isso casou muito bem, porque ele já trabalhava fazendo cópias. Então, para ele, era comum fazer cópias de materiais. Então, o que foi que ele pensou? Já que eu estou nessa situação financeira difícil, eu vou começar a fazer cópias de dinheiro, do próprio dinheiro. Então, a gente fica realmente nessa encruzilhada. E quando nós temos uma educação, quando nós somos orientados, a gente sabe que a segunda opção não é a melhor, né? Mesmo que muitas pessoas façam, mesmo que isso seja comum, infelizmente, mesmo que a maioria das pessoas, inclusive, faça e se saia bem da situação, não seja pego, né? Por exemplo, falsificando as coisas, mesmo assim, isso não é o correto a se fazer, certo? Então eu passei aqui para a próxima página só para mostrar para vocês que a gente tem um novo conteúdo a partir de agora, que é o adjunto adnominal. Só que esse conteúdo nós só iremos visualizar na semana seguinte, quando retornarmos do nosso recesso de agora, né, do feriado da Semana Santa. Então, adjunto adnominal fica para a semana seguinte, tá bom, gente? Aqui eu deixo os meus desejos de Feliz Páscoa para vocês, que esse seja um momento de confraternização, né, de comunhão, de união, mesmo com tantas notícias ruins, mesmo com a situação tão difícil que nós estamos vivenciando, mas espero que vocês não esqueçam do real sentido da nossa Páscoa, do verdadeiro significado da nossa Páscoa, que é Jesus. Mesmo com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, Deus nunca saiu do controle da situação. E tudo que nós estamos vivendo é permissão do Senhor. Então, que nós consigamos manter a nossa fé viva naquele que vive e reina para todo sempre. Bom feriado para vocês, espero encontrá-los em breve.